Marcha lenta irregular, motor sem força, alto consumo de combustível, motor totalmente fora do desempenho normal. E se eu te disser que esse defeito é mais simples do que você possa imaginar? E se eu te mostrar que às vezes a solução ela está mais ao seu alcance e da forma mais fácil e simples do que você possa estar se perguntando? Portanto, se você quer saber como resolver esse problema quando você já fez de tudo, já branqueou os cabelos, se é que ainda tem cabelo e não conseguiu resolver, fica comigo aqui até o final desse vídeo e eu vou te mostrar uma dica bacana de como poder solucionar este tipo de problema. Eu sou Alex Rakoff, idealizador do Fordep, o seu fórum de desenvolvimento profissional, aonde aqui nós vamos trazer sempre as melhores dicas, os melhores tutoriais e o melhor conteúdo prático, aonde nós seremos a sua enciclopédia virtual em forma de vídeos. Vamos lá! De forma bem prática, bem rápida, bem sucinta, sendo objetivo, para não perdermos tempo, vamos falar aqui de arrefecimento. Mas você deve se perguntar, tá, mas arrefecimento, como assim? Não estou entendendo. Pois bem, no arrefecimento acontecem alguns fenômenos eletrofísicos, faz com que o veículo tenha o seu funcionamento totalmente alterado. Muitas vezes você deve estar se perguntando, poxa, eu fiz um serviço, eu fiz uma regulagem, o cliente ainda reclama que o carro está gastando, reclama que o veículo está com alto consumo. Ou muitas vezes esse veículo veio inclusive de um posto de gasolina, onde foi executado um serviço que não teve uma qualificação técnica, não teve uma mão de obra qualificada, não se teve um cuidado técnico de acordo com a especificação e qualidade do produto aplicado, bem como equipamentos de ponta para conferir a qualidade e o resultado final do serviço prestado. Pois bem, a não atenção a um sistema de arrefecimento pode lhe causar muita dor de cabeça e sérios problemas, principalmente no tocante à qualidade final do seu serviço, bem como garantia. Vamos pegar do mais simples. Veículos com funcionamento irregular e consumo elevado. Sim, um arrefecimento que não está nas devidas condições de trabalho, especificadas tecnicamente, não irá apresentar um funcionamento normal. Como assim? Muitas vezes você vai usar um scanner e vai estar lá a falha do sensor de temperatura. Você troca o sensor, coloca um sensor novo e algum tempo depois o veículo está lá novamente com esse problema. Por que isso acontece e por que isso acaba influenciando no desempenho e consumo? Bom, é através do sensor de temperatura e arrefecimento que a central tem a informação da temperatura ideal de funcionamento do motor, para que a partir daí ela possa fazer cálculos como o tempo de injeção, avanço de ignição e etc. Então, todo o funcionamento do motor e em muitos casos, inclusive os tempos de troca de marcha das transmissões automáticas e automatizadas se valem da temperatura. Então sim, desempenho, às vezes por um câmbio que não funciona direito, ou um motor que não está funcionando direito, podem ter a sua origem no arrefecimento. Mas como eu vou ter certeza? Até então, muitos se valem da seguinte tese: eu olho para o arrefecimento, ele está com cor, ele está bonito, ele está corado, mas às vezes aquilo é só um corante, está limpo. Ou através do uso de um densímetro. Somente a inspeção visual e o uso do densímetro não são suficientes. Muitas vezes vai ter uma água lá bonita em tese, né, na cor do aditivo, e eu tenho problema de corrosão de junta, corrosão de cabeçote, corrosão recorrente de bomba d'água, corrosão recorrente de flange de válvula termostática, e aí você remove muitas vezes um selo, uma bomba e um flange, e olha por dentro, ele está com aquele aspecto, parece que ele tomou um tiro de chumbo. E muitas vezes você deve se perguntar, tudo bem, mas está limpo o meu sistema de arrefecimento. Eu usei o densímetro e o sistema está bem. Nem sempre. Porém, além do scanner e do densímetro, quase todo profissional
tem um equipamentinho que às vezes está jogado numa gaveta lá porque o profissional ainda não entendeu tamanha funcionalidade que ele tem. Bom, antes de nós vermos isso, eu quero te convidar para nós lá para a Tecom, o nosso laboratório, e eu quero te mostrar na prática por que esses fenômenos acontecem. Então, vamos entender o que acontece dentro do arrefecimento, por que eu tenho esses fenômenos eletrofísicos e a partir daí vamos ver dois sistemas na prática. Um extremamente sujo e o outro que já está limpo, ok? Então vamos lá para a Tecom para vermos na prática como tudo isso acontece. Então nós fizemos uma pausa aqui em meio aos nossos treinamentos para falar um pouquinho deste tema, corrosão galvânica. Mas muito bem, o que é isso? O que é a corrosão galvânica? Você já deve ter passado pela situação de muitas vezes remover uma bomba d'água e essa está toda deteriorada, já toda corroída, como se tivesse tomado um tiro de chumbo. Ou muitas vezes efetua a troca de um selo de motor e ele também, na parte interna dele, está todo corroído, como se tivesse vários furinhos. Isso ocorre devido à corrosão galvânica. Mas o que é a corrosão galvânica? Bom, vamos a alguns tópicos. A corrosão galvânica ocorre pelo fato de termos um processo eletroquímico por ionização. Ou seja, conforme o estado que está o líquido de arrefecimento, dependendo do que está inserido nele, nós temos uma grande elevação dos níveis de íons livres, favorecendo assim uma melhor condutividade elétrica onde não deveríamos ter. Fatores que acabam acontecendo devido a este processo eletroquímico. A corrosão. Como nós já vimos, problemas de corroer cabeçote, de corroer bloco, de corroer selos, mas também nós temos influências nos sistemas de injeção eletrônica. Muitas vezes executa-se um trabalho de injeção eletrônica e o mesmo não fica condizente com os anseios do cliente, que queria um carro mais econômico principalmente, e isso não ocorre. Muitas vezes o problema está aqui, no sistema de arrefecimento. Devido ao desequilíbrio deste processo eletroquímico, acaba alterando então o funcionamento da injeção, o que ocasiona às vezes um consumo elevado e funcionamento irregular. Muitas vezes, e é muito comum isso, no se desmontar um cabeçote principalmente, aonde nós temos alumínio no cabeçote e ferro no bloco, percebermos nitidamente que a corrosão maior está no alumínio e não no bloco. Mas por que isso acontece? Então nós temos aqui, nós temos duas ligas, uma liga de alumínio e uma liga de ferro. Normalmente no alumínio, esta liga metálica ela está quimicamente menos favorecida. Então o desprendimento molecular é mais fácil. Por isso que normalmente o alumínio ele é agredido primeiro antes do ferro. Mas por que isso acaba ocorrendo de uma forma tão agressiva? São as diferenças dos potenciais eletroquímicos de dois materiais diferentes. No caso, o alumínio e o ferro. Então, esses dois metais inseridos dentro de um ambiente aonde eu tenho um eletrólito favorecendo a condutividade elétrica, esta diferença de potencial se acentuará, causando assim a corrosão galvânica, ok? Mas como é que ocorre essa eletrólise? Quais são os fatores que levam à eletrólise? Bom, aqui abrimos um parêntese. Muito cuidado com a qualidade dos aditivos usados nos sistemas de arrefecimento quando são usados. Por quê? Porque nós vimos a presença de sais minerais, ou seja, sais minerais versus eletrólise. Como sanar isso? Para que possamos diminuir a eletrólise, nós precisamos diminuir a quantia de sais minerais, ou seja, não devemos usar água pura no sistema e, se for o caso de usar água pura, devemos dar a devida atenção e procurar assim
é a utilização de um aditivo que isole ao máximo esses sais minerais, anulando o máximo possível o sistema de eletrólise. Por quê? Para evitar assim corrosão e também mau funcionamento no sistema de injeção eletrônica. Então nós podemos assim executar testes de forma fácil para podermos entender em que ponto, em que padrão está essa eletrólise. E assim entendendo como está o pH da água. Lembrando, nós temos um pH neutro e um pH alcalino. Nós queremos que o nosso pH esteja o mais próximo de neutro possível. Pois uma vez que eu tenho um pH alcalino, com certeza eu vou ter o início de um processo de corrosão galvânica. Ok? Bom, agora que eu entendi um pouco de como funciona esse processo, agora eu tenho que entender como fazer o diagnóstico. Aqui nós começamos a encontrar alguns paradigmas, algumas dúvidas. A grande maioria dos reparadores indica que se faça o teste com o veículo ligado e aquecido. Porém, com o passar dos anos, os estudos, a busca de informação e as experiências que nós vamos vivendo, nós podemos constatar que, para uma devida efetividade desse diagnóstico, nós vamos fazer como? Necessitaremos da utilização de um simples multímetro. Isso mesmo, um simples multímetro. Então, nós vamos pegar e fazer o seguinte. Eu estou aqui já com as pontas de prova. Nós vamos fazer o seguinte teste. Bom, motor frio e desligado. Isso mesmo, motor frio e desligado. Por quê? Porque muitas vezes o motor ligado e aquecido vai me dar um valor me induzindo ao erro. Faça você o teste. Meça com o motor desligado e depois meça com o motor ligado. Você vai ver uma grande diferença nesses dois valores. Muitas vezes vai medir com o motor ligado e está bom. Porém, ao fazer a medição com o motor desligado, você vai ver que o pH está alterado. Bom, como é que eu vou fazer esse teste? Ponta de prova preta lá no negativo da bateria e a ponta de prova vermelha lá no positivo da bateria. Para que isso? Para me certificar de que eu não tenha um problema de um alternador carregando com excesso acima de 14 volts e meio, causando assim uma diferença no resultado. Então eu tenho que me certificar disso, que o meu alternador está fornecendo a tensão correta. Uma vez executado esse teste, vai permanecer a ponta preta no negativo da bateria e aí sim eu vou pegar a ponta vermelha, abrir o reservatório de expansão do veículo e colocar a ponta de prova vermelha dentro do reservatório no líquido de arrefecimento. E o meu resultado tem que ser inferior a 0,3 volts ou 300 milivolts. Vamos ver isso de uma forma prática? Vamos lá na oficina ver isso na prática? Fala galera, beleza? Então aqui ó, fazendo na prática, aqui trabalhando ó. Medindo aqui direto o arrefecimento que tá podre. E olha lá quanto é que tá dando ó. 328 milivolts. Então, tá muito fora, né? Tá muito fora. Vamos pegar um outro exemplo aqui de um carro aqui, de um outro carro, da minha caminhonete, que tem praticamente um ano o arrefecimento. Vamos ver quanto é que tá dando lá. Ô pessoal, tô medindo aqui na minha caminhonete, ó. Tá pegando lá no negativo da bateria. E aqui diretamente no radiador, ó. Está pegando diretamente no radiador. E olha aí, ó. Em torno de 173 milivolts. Então, pega lá, pega aqui e ele está caindo, ó. Ele está caindo. Então aqui me mostra isso que tem um ano esse arrefecimento aqui. Tem um ano mais ou menos. Bacana?
Então é isso aí. Isso aí é o teste aí de eficiência que a gente consegue estar fazendo. Muito bem, amigo reparador. Então você pôde ver dois exemplos bem clássicos. No exemplo 1, nós vimos um veículo que passou recentemente, questão de meses, por um processo de limpeza, onde o profissional não teve o cuidado de trocar o reservatório ou efetuar a limpeza, ou se preocupar com a adição de um aditivo de qualidade, bem como a limpeza do sistema. Pois muitas vezes radiadores entopem, radiadores internos de ar quente entopem, pois esse processo de corrosão ele acaba soltando materiais. Muitas vezes quem já presenciou aí um radiador aberto parece que tem terra dentro, quando na verdade são restos metálicos que vão se acomodando dentro do radiador. Então, no segundo exemplo, nesse carro que é meu, nós vimos ali um aditivo que tem mais de um ano, já tem mais de um ano, e eu rodo muito com o carro. Então, ele está mais ou menos dentro dos padrões, que vai ficar na casa dos 150 a 180 milivolts, ok? Então, este é o padrão. Então, uma vez entendido, compreendido, fica mais fácil essa explicação. Pois muitos, como eu disse, fazem o teste com o motor ligado. E isso nos induz a um erro. Então aqui fica mais essa dica da Educar Escola Automotiva. Muito bem, amigo reparador, agora munido desta munição, desse arsenal, você pode diagnosticar um arrefecimento com 100% de certeza, evitando dor de cabeça, sabendo que vai montar um cabeçote, vai montar uma bomba d'água, vai trocar um selo, um flange e não vai mais ter problema de corrosão. De forma simples, sucinta, uma técnica rápida que vai elevar o teu padrão. E é esse o nosso trabalho, este é o trabalho do Fordep. Sempre trazer o melhor conteúdo, trazendo as melhores dicas, elevando o teu padrão técnico, te subindo cada vez mais nesses degraus em relação ao teu sucesso. É isso que nós queremos, uma classe mais unida, com pessoas mais bem qualificadas e profissionais de alto padrão. Quer saber mais sobre o nosso trabalho? Facebook, Fordep Brasil, nossa fanpage. Instagram, Fordep Brasil. Aqui embaixo tem o meu WhatsApp para dúvidas e sugestões. E mais uma vez, dúvidas, dicas, sugestões, vai aqui nos comentários, já deixa aqui as tuas dicas. Se esse vídeo foi bom para ti e pode fazer bem para outros amigos, outros reparadores, outras entusiastas, passa para frente, compartilha, deixa aquele like, vai nos ajudar muito e o mais importante, se inscreva em nosso canal.